Então, Efésios 5, 21 a 33. Homem e mulher e seus papéis estabelecidos por Deus. Bem, eu vou ler primeiramente apenas os versículos 21 e 22, depois iremos fazer uma oração e, na sequência, nós iremos falar a respeito de cada versículo de maneira bem resumida, mas de uma forma que vocês possam compreender qual era a ideia, qual era o objetivo de Paulo, divinamente inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Então, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai Celestial, queremos te agradecer pela tua palavra, que é lâmpada, ó Deus, para iluminar o nosso caminho, que ela é verdade santa, Pai. Ó Deus, é bússola, é direção para o nosso viver. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor não nos deixou sem instrução. Por isso, o nosso coração se alegra em Ti e pela beleza e pela direção que temos em Tua palavra. Te oramos assim e desde já te somos agradecidos porque te oramos em um nome santo do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, talvez você que já ouviu algumas pregações sobre Efésios capítulo 5, você deve estar pensando assim, por que o pastor não começou essa pregação pelo versículo de número 22? Se você olhar para a sua Bíblia, você vai verificar que a Sociedade Bíblica do Brasil, ela faz algo que não é uma divisão natural. Se você olhar para a sua Bíblia, você vai verificar que a sociedade coloca um subtítulo, o lar cristão, marido e mulher, bem acima do versículo 22. Só que essa divisão ela não é bíblica. Essa divisão, na verdade, é colocada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Bom, então, por um lado é para facilitar a nossa compreensão, mas por outro, ele quebra o transcorrer do texto, a maneira de nós compreendermos melhor as ideias concatenadas e encadeadas. Então, por esse motivo, eu comecei no versículo de número 21. E por quê? Eu quero ressaltar nesta noite, com base no versículo 21, que a sujeição não é apenas uma sujeição da mulher em relação ao homem. Existe um princípio geral na palavra de Deus, que está no verso de número 21, que essa sujeição ela precisa se dar entre todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Então, existe uma sujeição de maneira recíproca, é um mandamento recíproco que deve existir entre nós cristãos. Então, antes de pensarmos na vida marital, marido e mulher, nós precisamos entender que existe uma sujeição mútua com base na palavra de Deus. E aí, eu gostaria de dizer para você, além disso, que Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso. Então, ele está falando à igreja, a gente crente, a gente que nasceu de novo, a cristãos. Ele está falando para quem tem a Bíblia ou a palavra de Deus como a sua regra de fé e prática. São aquelas pessoas que você pode pregar a palavra e dizer para elas, sigam esse caminho, porque esse caminho é o caminho que Deus estabeleceu para a nossa felicidade e para que a nossa vida vá bem segundo os propósitos de Deus. Então, é importante que se diga isso. E quando nós chegamos no versículo 22, é um texto que gera uma grande celeuma. Pessoas discutem. Quem é machista não gosta porque o texto é um pouco estranho. Quem também é feminista, quando olha para esse texto, fala, meu Deus, que texto retrógrado. Então, essas percepções iniciais, elas podem acontecer porque a nossa sociedade não é uma sociedade cristã. E a nossa maneira de olhar para a vida, em muitos momentos, é uma maneira diferente daquela preconizada pela Bíblia. Nós estamos muito influenciados por valores que não são os valores de Deus.
através da nossa convivência com amigos, através de tudo que lemos e assistimos na mídia, nós temos essa influência muito forte da cultura e da filosofia secular sobre nós. Então, mesmo quem é crente, que nasceu de novo, que é de Cristo, quando lê esse texto, geralmente fica com um pé atrás sobre aquilo que será dito. Bom, e quando chega no versículo 22, como eu falei, o texto diz que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. O texto diz para nós que a mulher ela deve se submeter à autoridade de seu marido. Mas aí você vai dizer, pastor, mas que história é essa em pleno século XXI? Mas deixa eu explicar para você uma coisa. Embora o texto fale de autoridade e submissão, em momento algum esse texto está dando um aval para que o homem seja brutal, grosseiro, indelicado com a sua mulher. De maneira alguma, a Bíblia não está propondo tal comportamento. Então, nós temos que entender a Bíblia dentro do contexto no qual ela foi escrita. Então, quando olhamos para o texto, nós vemos que o referencial dessa submissão, ela está pautada, baseada na mesma submissão que as mulheres devem ter a Jesus Cristo. Assim como também os homens são submissos a Jesus Cristo. E se você é submisso a Jesus Cristo, segue os seus valores, sua orientação, seus princípios, para você não vai ser demasiadamente pesado ser alguém que se submete ao seu marido, caso você seja uma mulher. Então, é disso que o apóstolo Paulo ele está nos falando aqui, que esse é o referencial. Quem é sujeito a Cristo também deve ser sujeito a seu marido, no caso, as mulheres. E aí, meu irmão, minha irmã, quando a gente prossegue analisando esse texto, a gente precisa ter a noção de que a ideia de Paulo, como é divinamente inspirado por Deus, é uma ideia de complementariedade. Eu quero que a mulher complementa o marido complementa a mulher. Eles são coiguais. Então, um é muito importante para o outro e vice-versa. Então, eles são coiguais. E essa autoridade que a Bíblia nos fala com muita clareza que deve haver no relacionamento, ela é possível justamente porque nós também nos submetemos à pessoa de Jesus Cristo. Então, é plenamente possível nós vivermos debaixo da autoridade do outro. E nós precisamos entender, por exemplo, que quando a Bíblia fala a respeito desse assunto, ela está demonstrando para nós que Deus estabeleceu diferentes papéis. Os papéis são diferentes, embora de maneira alguma isso venha significar que um seja maior ou menor do que o outro. É como, por exemplo, na própria igreja, os pastores não são superiores aos membros da igreja de maneira alguma, só que o seu papel na igreja é um papel diferente dos irmãos. Mas não há uma diferenciação de qualidade como pessoas de maneira alguma. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Bem como também na relação matrimonial. A Bíblia ela propõe para a felicidade e para que um lar vá bem, que haja, de fato, essa submissão da mulher em relação ao seu marido. Mas quando a gente lembra do versículo 21, nós compreendemos melhor como isso deve se dar, porque nós compreendemos que existe uma sujeição, uma submissão que ela é geral e que deve acontecer de maneira a se retroalimentar. Eu devo me submeter a vocês e vocês também a mim. E assim deve ser também dentro do nosso convívio marital, dentro da vida conjugal, é o que a palavra de Deus está falando. E aí, no versículo 23, vai aparecer mais uma expressão de difícil aceitação para uma mente secularizada, uma mente que pensa como as pessoas da sociedade maior pensam.
Então, veja comigo, o versículo seguinte nos diz 23, porque o marido é o cabeça da mulher. A palavra cabeça aqui, alguns estudiosos, eles tentam dizer que é a origem, eles tentam diminuir um pouco o peso da expressão, porque, na verdade, cabeça aqui é justamente a autoridade. Deus colocou o homem como cabeça. E é curioso dizer que eu contei na parte da manhã que um pastor da nossa denominação, pastor Nicodemos, conta a história de que o grande pregador, um dos maiores pregadores, chamado de Martin Lloyd-Jones, um excelente autor do país de Gales, ele foi visitar um casal logo assim que chegou em uma determinada igreja, e ao chegar naquela casa ele percebeu que o marido, ele era alguém silente, pouco falava, mas a sua mulher falava demasiadamente, era muito comunicativa, muito extrovertida, muito animada, e ele, ao perceber aquela relação, ao final, quando a mulher o levou à porta, junto com a sua esposa, ele, sua esposa e essa senhora o levando até a porta, ele virou-se para ela e perguntou assim, minha irmã, eu quero te fazer uma pergunta. Quem é que manda nessa casa? Quem é a autoridade nessa casa? E a mulher respondeu, ora, pastor, é claro que é o meu marido. E o pastor virou-se para ela e perguntou, mas quem definiu isso? E ela deu a mesma resposta, claro que fui eu, pastor. Ou seja, as coisas parecem que elas caminham por aí, né? Dentro dos relacionamentos. Mas no caso bíblico, a Bíblia nos fala que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Então, o texto bíblico nos remete para o trabalho, para o cuidado, para o amor abnegado do Senhor para com a igreja. Então, veja que recai sobre os ombros daquele que é do sexo masculino um peso muito acentuado, ainda mais em dias como os nossos, em que se espera, por vezes, que o homem seja o provedor, mas que também, em outros aspectos, se espera que o homem seja alguém muito fragilizado. Então, não há uma ideia muito clara sobre o papel do homem nesses dias. Tudo está muito nebuloso, tudo está muito confuso nesses dias. Mas o texto diz para nós que há um encargo muito grande sobre a pessoa do marido. Ou seja, sobre ele, melhor dizendo, sobre ele recai um peso enorme. Então, o marido tem responsabilidades que Deus conferiu a ele, não porque sua esposa ela seja inferior. Dentro do contexto que o apóstolo Paulo está escrevendo, o que ele diz não era revolucionário, porque a visão geral da sociedade era que, de fato, a mulher fosse submissa a seu marido, que também os filhos fossem submissos aos pais, como nós veremos na semana que vem, no capítulo 6, como também os servos aos seus senhores. Tudo estava previamente estabelecido e não era um grande desafio para aquelas pessoas ouvirem isso. Mas para nós hoje, é um grande desafio entender que Deus, ele próprio, elaborou e estabeleceu uma maneira dos cristãos conduzirem suas casas, suas famílias. Então, é isso que nós estamos tratando hoje. E aí, o texto vai dizer assim para nós, como, porém, versículo 24, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. O que a Bíblia está dizendo para nós, pastor? Ela está dizendo para nós que o nosso referencial é justamente a maneira como Cristo agiu e como nós agimos também em relação a Cristo. Nós somos submissos a Ele. Ele é o nosso Senhor. Então, nós, como igreja, precisamos dessa submissão em relação ao nosso Senhor. E aqui aparece uma expressão que, para muita gente, dói muito, é muito difícil de ser aceita por falta de uma boa interpretação. Veja comigo o que o texto diz.
que sejam em tudo submissas a seu marido. Ora, em tudo sejam submissas ao seu marido, não está querendo dizer que seu marido te convidar a fazer uma negociata, uma falcatrua, se ele te levar ao pecado, se ele te convidar para um comportamento ilícito, segundo a palavra de Deus, que você deva ser submissa a ele, de forma alguma. Não é disso que a Bíblia está tratando. Esse tudo aqui é tudo aquilo que for legítimo, que for lícito, que estiver de acordo com a palavra de Deus. Porque a última coisa que o marido deve fazer em relação à mulher é levá-la ao pecado, a sair do caminho, a sair da orientação de Deus. Portanto, quando nós olhamos para um texto como esse, nós precisamos compreender isso tudo dentro dos princípios da palavra de Deus. Então, enquanto o marido estiver submisso à palavra de Deus, vivendo de acordo com a palavra de Deus, dando propostas que sejam legítimas, a mulher deve se submeter a seu marido. Mas isso não significa dizer, é bom eu reiterar isso, que o marido vai agir como um tirano em relação à mulher, que o marido vai ser grosseiro, vai ser um ditador, muito pelo contrário. Pela minha experiência com o meu pastorado, já de muitos anos, eu tenho verificado entre os homens cristãos a bondade, a generosidade, a capacidade de ouvir a sua mulher e tomar decisões em conjunto. Eu não vejo tirania na maioria dos casos, mas quando Paulo escreve isso, ele escreve dentro de um contexto em que a mulher ela era olhada como coisa qualquer. A mulher era olhada como alguém até mesmo sem alma para alguns. Mas para o apóstolo Paulo, a vida cristã não deveria ser assim. Havia até mesmo uma possibilidade do homem dispensar a sua mulher, de dar carta de divórcio, pelo menor deslize que fosse. Mas dentro da concepção cristã, o apóstolo Paulo entende que não deve ser dessa forma, mas que as mulheres devem ser submissas ao seu marido, enquanto eles estiverem obedecendo a Deus e a sua santa palavra. Por isso, quando Paulo escreve, ele escreve para casais cristãos, para pessoas que são cristãs. Essa é a percepção do apóstolo Paulo. Porque seria muito complicado nós exigirmos de pessoas não cristãs que elas fossem capazes de obedecer aquilo que está na palavra de Deus, porque a palavra do Senhor ela é profundamente radical, ainda mais no momento como o nosso, onde os valores da família eles estão em baixa, eles estão sendo questionados. Então, no período como o nosso, a palavra de Deus ela não é muito bem aceita aos ouvidos da nossa época. Bom, e aí quando chega no versículo número 25, o apóstolo Paulo vai dizer: marido, amai vossa mulher. E qual é o referencial? É Cristo o referencial para cada um de nós. O marido cristão deve agir para com a sua mulher da mesma maneira que Cristo agiu. E aí vem a pergunta necessária, que salta do texto. E qual foi a maneira com a qual Jesus agiu, meus irmãos? Eu diria para você duas expressões. A primeira delas, ele agiu de maneira abnegada. Ou seja, ele não pensou em si, ele pensou na igreja. Em segundo lugar, de maneira sacrificial. Ele não mediu esforços para redimir a igreja. Então, Paulo está sendo, por demais, pesado em relação aos homens. Os homens precisam ter para com suas mulheres, para com a sua esposa, a mesma postura que Jesus Cristo teve em relação à igreja. Um amor abnegado e sacrificial. E é importante dizer para você nesta hora que quando Paulo fala em amor aqui, não é visão grega, não é visão de Hollywood. Paulo está dizendo do amor que se estabelece pela aliança que nós formamos com uma pessoa do outro sexo. No caso, o homem com a mulher e a mulher com seu marido. Então, sendo assim, o homem precisa devotar a ela a sua máxima dedicação.
ele precisa se sacrificar por ela. Então, mais uma vez, fica claro que o texto não está enfatizando uma postura egoísta, ególatra, que desconsidere ou despreze a mulher. Muito pelo contrário, a postura do homem deve ser uma postura de amar a sua mulher na mesma intensidade, da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo amou também a sua igreja. Veja, perceba como o texto bíblico é profundamente claro e ele coloca as coisas nos seus devidos lugares. Por isso a palavra de Deus deve ser seguida por nós, que somos cristãos. Deve ser a nossa bússola, deve ser o nosso norte. Ele está dizendo para nós aqui que o amor não é meramente um sentimento, que você acorda num dia de bom humor e está amando sua mulher maravilhosamente, mas você acorda em outro dia chateado com alguma questão, com algum problema, o humor variou e você já não sente mais o mesmo amor por ela. Não, ele está dizendo que o nosso amor precisa ser estável. E sendo estável, o nosso amor deve ser também prático. Nós temos que ter ações concretas que expressem esse amor pela pessoa amada. Então, veja, perceba o quanto Paulo está dizendo que existe uma incumbência muito séria e profunda sobre a vida do homem. E quando nós olhamos para a Bíblia mais uma vez, o texto vai dizer assim para nós: para que a santificasse. Ora, Cristo amou a igreja com um propósito muito claro, para santificar a igreja. A igreja é separada, a igreja foi santificada por ele. E, de igual modo, o homem também deve santificar a sua mulher. E aí, você deve estar perguntando, mas como, pastor, o homem pode santificar a sua mulher? O homem pode santificar a sua mulher, porque é uma incumbência dele convidar sua mulher para orar. E, obviamente, eu estou falando de um homem cristão. Orar com a sua mulher, ler a Bíblia com ela, ter um comportamento que seja um comportamento de assiduidade à igreja, seja alguém dadivoso em ajudar os necessitados. Tudo isso é o marido quem deve fazer e levar a família, conduzir a família à boa espiritualidade. Mesmo não sendo ele formado em teologia, mesmo não sendo ele um pastor, a incumbência que se estabelece é sobre o marido. Ele deve conduzir a oração, a leitura bíblica, as práticas devocionais, é uma incumbência sobre ele. Ele deve agir assim em relação à mulher e também aos filhos. Irmãos, quando isso acontece, pode ter a certeza que essa relação vai ser uma relação mais estável. Não será perfeita, porque os problemas sempre surgem, mas será uma relação com estabilidade, com harmonia e também com respeito. Essa tarefa, ela recai sobre o marido. Então, perceba o quanto Paulo, ele olha e percebe que existe um peso de ações muito grande em relação ao homem, em relação à sua própria esposa, em relação à sua própria mulher. Olha o que a Bíblia fala para nós. Olha o nosso papel, o papel, inclusive, de santificar a nossa mulher também. E ele fala mais que Cristo também purificou. Olha só, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Esse texto aqui, os teólogos se dividem sobre sua interpretação. Mas eu fico com a interpretação mais clara e objetiva. Para mim, isso tem muito mais a ver com, de fato, a purificação que ocorre através do próprio batismo mesmo. Eu não digo sobre uma purificação ritual, ou nem mesmo pelo banho das noivas lá do Antigo Testamento, mas aqui o texto nos remete ao batismo cristão, a mudança de vida, a transformação e a purificação. O próprio marido deve ser também o condutor da mulher, para que ela tenha uma vida de pureza, para que a sua mente esteja encharcada de bons valores, de nobres princípios. Sendo assim, meus irmãos, é necessário que eu diga para você, que está hoje solteira ou solteiro, que sonha ainda em encontrar um companheiro ou uma companheira,
que, acima de qualquer coisa, você precisa escolher alguém que obedeça aos princípios da palavra de Deus. Porque só assim, o que está sendo falado hoje vai fazer sentido ao coração da pessoa que você vier a escolher. Então, é importante que você atente para isso, porque os anos podem passar, assim como eu converso com muita gente que me diz, pastor, por que eu não ouvi a orientação dos meus pastores quando eu era mais nova ou quando eu estava buscando um parceiro ou uma parceira? Porque hoje eu vivo sérios conflitos, vivo problemas gravíssimos no meu relacionamento, em razão da minha escolha, da escolha tomada, da decisão que eu fiz. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, quando nós falamos isso, nós falamos com base na palavra de Deus. E nós não podemos fazer também das exceções a regra. Eu conheço alguém que é muito feliz e casou com uma pessoa que não era cristã. Não faça da exceção a regra. E o texto prossegue nos dizendo ainda, meus irmãos, veja só, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ora, o que Cristo fez em relação à igreja foi uma obra de grande sacrifício e amor, para que a igreja fosse o que é, de fato, a igreja. A igreja é sem nódoa. A igreja, pela órbita espiritual, pela ótica também espiritual, pela perspectiva espiritual, a igreja é sem mancha, é sem ruga, é sem mácula. A igreja é pura, a igreja é santa. Meu querido e minha querida, e da mesma forma o Senhor está a nos dizer que assim também deve ser a nossa mulher. E nós temos um papel preponderante na construção, na edificação de uma família e também de uma boa esposa. O marido, ele precisa entender que esse papel cabe a ele, dado pela pessoa do próprio Deus. Ele deve fomentar bons sentimentos, boas posturas em relação à sua mulher. Eu digo para você que o marido que tem uma mulher crente, como diz a própria Bíblia, ele é abençoado, ele é santificado, ele é em validade com a sua mulher, porque ele entende que ela foi dada a ele por Deus para que amasse de maneira concreta. E isso é lindo, isso é maravilhoso, quando nós observamos que dentro de um casamento existe um marido que ele cuida, que ele zela, que ele fortalece a autoestima da mulher, ele compreende suas debilidades e também nota o que há de bom e de valoroso na sua companheira. Eu li uma história de um homem, de um pastor, inclusive, que ele foi criado num lar desajustado. E ele tinha uma profunda dificuldade de expressar sentimento para com sua esposa. Ele não conseguia dizer que ela era linda, que ela era maravilhosa, que era a mulher do seu coração, que ela o fazia feliz. Essas coisas ele não conseguia falar para ela, por mais que ele quisesse. Ele não conseguia ser muito terno, muito amoroso. E ele conta que depois de ter se casado e enfrentado toda essa dificuldade, sua mulher foi de suprema importância para que ele viesse a ser o homem que a Bíblia requeria dele. Foi através dessa convivência, da relação matrimonial, que ele foi sendo curado por Deus, desses traumas, das emoções ruins, daquilo que ele via na relação de seu pai com a sua mãe. E ele se desenvolveu, ele não ficou paralisado, mas foi capaz de dar um passo adiante em direção à sua mulher e viver uma vida bonita e viver uma vida feliz. Quando nós chegamos no verso 28, diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha que coisa interessante o verso 28 está a nos dizer. Então, ele orienta que o homem ame a sua mulher, e ele faz aqui, ele constrói uma imagem.
Que imagem é essa? Que assim como cada pessoa se pressupõe que cada pessoa normal ela tenha amor por si, ela ame o seu corpo, obviamente, assim também o marido deve amar a sua mulher. O que a gente faz com o nosso corpo? A gente corta o cabelo, a gente apara a barba, se por acaso tiver barba, a gente tenta se arrumar o melhor possível, a gente se cuida. Tudo isso a gente faz porque é o nosso corpo. E da mesma forma, o marido precisa agir assim em relação à sua mulher. Ele precisa olhar para a sua mulher e cuidar dela da mesma forma que se pressupõe que ele também cuide do seu próprio corpo. Então veja como a Bíblia ela constrói uma imagem que fala muito ao nosso coração. É desafiadora? É desafiadora, mas ela é maravilhosa. Que coisa linda é você quando percebe que uma mulher ela é fortificada pelas palavras elogiosas, carinhosas de seu marido. Quando seu marido, em lugar de contemplar aquilo que não vai bem nela, ele prioriza se focar naquilo que é excelente, naquilo que é bom, nas suas virtudes, nas suas competências. Eu soube do caso de um homem que ele era tão duro com sua mulher, que ele era tão crítico dela, que a mulher, embora muito desenvolta, mas se ele estivesse próximo, ela se acanhava totalmente, porque ela sofria críticas pesadíssimas desse homem. Em lugar dele animá-la, levantá-la, soerguê-la, ele a colocava para baixo com críticas duríssimas. E não deve ser assim o nosso relacionamento, e essa não é a proposta bíblica do apóstolo Paulo, inspirado por Deus. Meu irmão, como seria bom que homens e mulheres pudessem ouvir esse texto com uma explicação tão detida, tão clara e tão equilibrada como nós estamos fazendo. Que os ouvidos não se fechassem por uma influência da sociedade maior. E o texto nos diz mais ainda, versículo 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Então, como você vai odiar aquela pessoa que Deus te concedeu para você amar? Não, você deve cuidar dela. E eu aqui em casa eu não sou perfeito, eu tenho diversas falhas, só minha mulher sabe quantos defeitos eu tenho, e não dá para negar, mas existem papéis que são nossos, existem palavras que nós precisamos desenvolver. Se sua mulher deseja crescer intelectualmente, profissionalmente, você não deve recear, você não deve se sentir inseguro, você deve fomentar essas aptidões, porque esse é o seu papel como marido, investir nela, ajudar, para que ela se sinta profundamente feliz e realizada. É esse olhar que o marido deve ter. Contemplar sua esposa, olhar para ela, ver se ela está bonita, se ela está arrumada, se ela está condizente com a ocasião, para o evento no qual ela está indo. Tudo isso, meus irmãos, é muito bom quando, de maneira amorosa e respeitosa, o casal sabe desenvolver. Quando um homem está bem arrumado, por mais que a mulher não o prepare, não o arrume, todas as pessoas que o olham atribuem à mulher. Se ele está bonito, se ele está arrumado, se ele está elegante, foi a mulher a responsável por isso, ainda que a mulher não tenha participado de nada. A mesma coisa acontece ao contrário também. Quando uma mulher está bem, cuidada, com uma autoestima boa, quando a mulher se olha com generosidade também, todo mundo pensa, esse marido tem cuidado bem dela. Ou seja, ele a tem amado de maneira prática e efetiva. São essas coisas práticas que o apóstolo Paulo está falando, porque o seu maior desejo é que a família vá bem. Eu não sei se você lembra, mas eu já falei para vocês do grande autor chamado Paul Tournier. Paul Tournier, ele era médico, mas ele não tinha a especialização em psiquiatria, porque vocês sabem que para ser um psiquiatra tem de ser médico. Ele não era psiquiatra, ele era apenas médico. Ele não era psicólogo,
Também não, ele não fez curso de psicologia, ele era apenas médico. Mas Paul Tournier deu uma grande contribuição à igreja na área de aconselhamento cristão, essa área mais psicológica, da terapia, da mente. E ele dizia uma coisa que eu preciso repetir para vocês hoje. Ele dizia que o casal cristão, ele tem tudo para ser o casal mais feliz da face da terra. Porque os dois são um. Os dois são irmãos em Cristo. Os dois, quando se casam, não se casam pensando numa possível separação. Não, de maneira alguma. Nós nos casamos com o ideal de vivermos juntos pela vida inteira, pela vida toda. Esse é o nosso grande afã, é o nosso grande desejo. Então, se o nosso objetivo é esse, nós podemos ter uma relação profundamente franca, verdadeira, amorosa, harmônica e sermos realmente felizes. Era isso que ele dizia sempre. E aí, na sequência, o texto vai dizer que o marido, né, nenhuma pessoa, versículo 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes faz o quê? A alimenta. Olha que coisa, a nutre. E o marido deve nutrir a mulher nos seus mais diversos aspectos, emocionalmente, fisicamente, diria para você também, nos seus sonhos e nos seus projetos existenciais. Porque um casal, ele tem sonhos em conjunto, mas também a mulher tem os seus sonhos particulares. E o texto diz mais para nós. O texto fala, e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. O que o marido faz aqui, meus irmãos? O marido protege a mulher em todos os aspectos. O marido protege a mulher emocionalmente. Ele tenta livrá-la de um desgaste desnecessário. O marido, ele, na verdade, cuida da sua mulher. Ele tem amor por ela. E é interessante que no latim, essa expressão, verbo cuidar, né, ele tem a ver com cura. Quem cuida de alguém, cura esse alguém. E quantas curas não sobrevêm sobre uma casa e sobre uma mulher a partir de uma relação afetuosa, verdadeira, bíblica e cristã. Que coisa boa é nós pensarmos assim. Então, veja, perceba, meu irmão e minha irmã, que não há lugar, já que há aqui uma metáfora do corpo, né? Não há lugar para maus tratos, para palavras duras, não há lugar para palavras implacáveis no relacionamento conjugal entre cristãos. O que precisa haver mais é poesia, é carinho, é a gente esquecer as coisas que devem ficar para trás, se perdoar, se respeitar, se harmonizar e viver uma vida bonita. Deve ser o nosso maior desafio. Eu sei que não é fácil, mas deve ser o nosso maior e o nosso grande desafio. A nossa expressão, ou seja, a maneira que nós verbalizamos os assuntos e também a nossa própria expressão em relação à nossa mulher precisa ser uma expressão muito delicada, muito amorosa, muito carinhosa, deve ser assim, muito respeitosa. Aquela mulher que divide conosco a mesma cama, aquela mulher que traz o carinho, o beijo, o afago, ela precisa ser considerada e respeitada. Aquela mulher, como disse certo médico oncologista, que vocês sabem muito bem, que é a especialidade que tem a ver com câncer, um médico, um grande especialista, disse que, comumente, as mulheres são mais presentes e perseverantes em toda a dor de seus maridos. São elas que ficam presentes e são elas que ficam até o final. Então, veja, perceba, meu irmão, minha irmã, a importância e o valor também que as mulheres possuem e que esse especialista foi capaz de perceber. A mulher tem essa condição, tem esse amor, tem essa entrega. E como o marido não corresponder também com afeto, com consideração, com respeito e com um imenso cuidado a protegê-la, a amá-la, a considerá-la e a enaltecê-la pelas coisas maravilhosas
que ela faz e que ela produz. Deve ser assim o nosso relacionamento. Nós precisamos depor as nossas armas. Se nós estamos brigando dentro de casa, se nós não estamos nos entendendo, colocar as armas de lado, nos acertar, pedir perdão a Deus, dobrar o joelho e um cuidar do outro de maneira muito especial, toda especial, e viver uma vida diferente. É lindo quando o mundo percebe que um casal cristão vive uma vida excelente, uma vida de amor, uma vida de afeto. E aí, o apóstolo Paulo vai nos dizer assim, veja comigo, porque somos membros do seu corpo. Ele enfatiza, ele faz com que isso venha à nossa mente. Nós não podemos esquecer jamais que nós somos membros do seu corpo. E aí, versículo 31, o texto vai nos falar assim: eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Ele está se reportando ao paraíso, ao primeiro casal. Adão deu parte de si para ter a sua esposa, Eva. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele se entregou totalmente para ter a igreja como sua esposa, se entregando na cruz do Calvário. Se Adão deu parte de si, não é fácil, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele se entregou totalmente em relação a nós. Da mesma forma, nós devemos ter esse amor e entrega em relação à nossa companheira, em relação à nossa esposa, em relação à nossa mulher. Outra coisa muito importante nesse texto, nós precisamos, como homens, como maridos, nos desvencilhar dessa postura de não querer deixar a casa dos pais. Nós precisamos desenvolver maturidade. Não podemos ser como o homem do século XXI. Ele chama de homem-menino. É um homem menino, é um homem que não quer crescer, é um homem que não quer ser maduro. Então, outro diria que são homens que sofrem da síndrome de Peter Pan. Mas eu diria para você que o homem precisa, após o momento do seu casamento, quando ele se torna uma só carne, ele precisa agora contemplar, acima de qualquer coisa, os interesses da sua mulher. Ele deve cuidar dos seus pais? Deve. Mas a prioridade é o novo lar, e em especial, acima inclusive dos filhos, é a sua mulher, é a sua companheira. Esse é o padrão, esse é o padrão bíblico, e assim deve ser entre nós. Olha que coisa muito especial e clara que a palavra do Senhor nos diz. E se tornarão uma só carne. Isso fala de intimidade profunda. Dentro do relacionamento há uma intimidade profunda, marido e mulher, e deve ser assim. Eles devem ser parceiros, devem ser os melhores amigos. É assim que eles devem viver, devem prezar pela companhia um do outro. Se vão a um restaurante, devem ir com essa mulher, com a sua mulher. Ele deve escolhê-la para ir com ele. Ele deve gostar da companhia e da presença dela. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Veja você que essa palavra não é machista. É uma palavra que lança um peso muito grande sobre o homem. Mas se a palavra de Deus quem diz, é porque isso é agradável ao Senhor e é possível que o homem haja assim para a glória de Deus, que é o nosso maior objetivo. Então, isso fala de intimidade profunda. E outra coisa importante de nós falarmos aqui também, nós precisamos dizer que a felicidade que nós temos em Deus é uma felicidade que se desenvolve quando nós voluntariamente descobrimos a felicidade de sermos submissos. Isso é maravilhoso. Como é bom caminhar assim. Como é bom prestar obediência. Como é bom dar satisfação ao outro. E isso é maravilhoso até mesmo nas relações de amizade, que dirá na relação marido-mulher. O marido não deve sonegar informações da sua esposa. Ele deve dizer para ela, olha, eu estou indo em tal lugar assim, assim. Eu marquei um café com o meu amigo
é com ele que eu vou. Fique o seu coração em paz, fique tranquila, porque é lá que eu vou, para que não paire nenhuma dúvida. E isso também não é o homem ser menor, porque está dando uma satisfação à mulher, mas o que ele está fazendo é amar a sua esposa, ter consideração com ela. Bom, e aí para a gente terminar, um texto que eu não vou falar especificamente hoje, o versículo 30, mas futuramente nós pretendemos trazer um sermão à igreja. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ora, vou tentar falar alguma coisa para vocês. Você acha que Paulo está falando? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que tudo isso que ele falou aqui agora é sobre Cristo e a igreja apenas? Claro que não, não é isso que ele está dizendo. Mas o que ele está dizendo para nós é que a nossa relação precisa ser desenvolvida, tendo como base, como parâmetro, a relação do Senhor Jesus Cristo, amando de maneira profundamente abnegada e sacrificial a sua igreja. Esse é o papel do marido. Ele é um líder servidor. Ele não é um líder opressor. Ele não é um líder para lançar um peso sobre sua mulher, mas ele é um líder servidor da mesma maneira que o Senhor Jesus Cristo viveu aqui entre nós. E o texto fala para nós, veja comigo, não obstante vós, cada um de si, também ame a própria esposa como a si mesmo. Ele reitera essa necessidade. E a esposa respeite ao seu marido. Ele está dizendo que a mulher deve reverenciar o seu marido. Ela deve respeitar. Quantas vezes nós vemos publicamente mulheres desconsiderando seu marido? Mulheres falando publicamente até para colegas, para pessoas mais próximas, das deficiências, das debilidades de seu marido. Isso não deve ser feito jamais. A mulher precisa reverenciar a seu marido. E uma coisa importante dizer aos amados irmãos, enquanto a nossa relação desenvolvida em Cristo, ela é uma relação duradoura, pelo menos até o final dos nossos dias, ou até Cristo voltar, a nossa relação como igreja, com o nosso Senhor, com Jesus Cristo, é uma relação por toda a eternidade. É uma relação para sempre. Olha que coisa maravilhosa, que coisa espetacular. Então, o convite desta noite é para que os maridos, eles sejam pessoas que atuem como líderes servidores, como Jesus Cristo agiu. É uma palavra também que nos convida a estabelecer relacionamentos com pessoas verdadeiramente convertidas. Não que apenas frequentem uma igreja, ou uma ou outra, não importa a denominação, mas pessoas que, na verdade, estejam imbuídas desses valores de Deus e que só são possíveis, espiritualmente falando, quando o nosso coração já foi transformado pelo Espírito Santo. E se você está começando um novo relacionamento, se você hoje não tem ninguém, claro que se você já é casado, você deve permanecer com essa pessoa, né? É a orientação da palavra de Deus. Mas caso você seja solteiro ou solteira, a Bíblia te orienta e nos orienta a estabelecer relacionamentos com base justamente na palavra do Senhor. Para vivermos essa qualidade de relação, é necessário que nós nos casemos com um homem ou com uma mulher que, na verdade, tenham tido uma experiência real com Cristo, um coração transformado. Alguém que possa ser o condutor da mulher, a adoração, a devoção, a dobrar os joelhos, a agir de maneira mais amorosa. É o homem que tem essa incumbência dada por Deus na palavra do Senhor. Que Deus possa nos abençoar de maneira copiosa em nome de Jesus Cristo.